O sol de outono filtrava-se preguiçosamente através das janelas do apartamento no Batel, um dos bairros mais nobres de Curitiba, enquanto Helena Vachovich organizava suas anotações para a próxima aula de Direito Constitucional na Universidade Federal do Paraná. Aos 35 anos, sua vida aparentava ser um exemplo de sucesso. Professora universitária respeitada, casada com um dos advogados mais prestigiados da cidade e moradora de um luxuoso apartamento com vista para o Bosque do Papa. No entanto, por trás das cortinas de linho egípcio e dos móveis de design assinado, havia um silêncio ensurdecedor, o mesmo que a acompanhava há 5 anos, desde que ela e Arthur Bittencourt começaram a tentar ter filhos. Helena suspirou, ajustando os óculos de armação delicada, enquanto revisava suas anotações sobre direitos fundamentais, tema que lecionaria naquela tarde. O barulho da porta da cozinha interrompeu seus pensamentos. Arthur chegou em casa mais cedo do que o habitual. Seu terno italiano impecável, contrastando com a expressão tensa em seu rosto. Helena conhecia bem aquela expressão. Era a mesma que ele exibia toda vez que precisavam discutir sobre o assunto que tanto os atormentava. "Precisamos conversar", anunciou ele, sua voz grave ecoando pela sala de estar. Helena sentiu seu estômago revirar. Nos últimos meses, cada "precisamos conversar" tinha se transformado em uma nova teoria sobre por que ela ainda não havia engravidado. "Claro, amor", respondeu ela, fechando seu notebook e se preparando para mais uma discussão que ela sabia terminaria com ela se sentindo ainda mais inadequada. Arthur se serviu de um drink no bar particular que mantinha na sala, um ritual que havia se tornado cada vez mais frequente. "Helena, você sabe que a família Bittencourt tem uma tradição de quase 200 anos em Curitiba. Meu bisavô teve 6 filhos, meu avô teve 4, meu pai teve 3, e eu, 5 anos de tentativas e nada." Helena sentiu o peso familiar da culpa se instalando em seus ombros. "Arthur, já conversamos sobre isso. Poderíamos procurar ajuda especializada, fazer exames." "Exames?" Arthur interrompeu, sua voz subindo uma oitava. "Não há necessidade de exames da minha parte. Os Bittencourt nunca tiveram problemas para ter filhos. É uma questão de histórico familiar, Helena. Você conheceu minha família, viu as fotos antigas na casa da fazenda em Campo Largo, todas aquelas gerações." Helena respirou fundo, tentando manter a calma. "Mas, amor, a medicina reprodutiva avançou tanto. Poderíamos descobrir exatamente o que está acontecendo se ambos fizéssemos os exames necessários." "Não." A resposta veio acompanhada do som do copo sendo colocado com força sobre a mesa de mármore. "Não há nada de errado comigo. Os homens da minha família sempre foram extremamente férteis. Sempre." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante do trânsito da Avenida do Batel, 16 andares abaixo. Helena observou o marido, notando como seus ombros largos pareciam ainda mais tensos sob o terno feito sob medida. "Talvez", continuou ele, sua voz mais controlada agora, "seja a hora de considerar outras opções." Helena sentiu seu coração acelerar. "Outras opções?" "Sim, tenho pensado muito sobre isso nas últimas semanas. Nossa situação não está funcionando, Helena. Você é uma mulher brilhante, uma professora excepcional, mas..." Ele fez uma pausa, tomando mais um gole de sua bebida. "Mas talvez não sejamos compatíveis nesse aspecto." As palavras atingiram Helena como um tapa. "O que você está dizendo exatamente?" "Estou dizendo que talvez seja a hora de seguirmos caminhos diferentes. Você pode ficar com o apartamento. Considere como uma compensação pelos anos que investiu neste casamento. Eu já conversei com o meu advogado e ele preparou todos os documentos necessários." O mundo de Helena começou a girar. 5 anos de casamento, 10 de relacionamento, sendo descartados como se fossem nada mais que um contrato comercial mal sucedido. "Você já conversou com seu advogado? Já preparou documentos? Sem sequer me consultar." Arthur ajustou a gravata, um gesto que Helena sempre associou aos momentos em que ele se preparava para fazer um argumento decisivo no tribunal. "É o melhor para nós dois, Helena. Você pode continuar sua carreira acadêmica e eu... Bem, preciso pensar no futuro da família Bittencourt." Naquele momento,
Helena percebeu que o homem à sua frente, com quem compartilhara uma década de sua vida, era um completo estranho. O orgulho e as tradições familiares haviam se tornado mais importantes que qualquer amor que ele pudesse ter sentido por ela. E você já tem planos para esse futuro? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter, sua voz tremendo levemente. O silêncio de Arthur foi resposta suficiente. Helena sentiu uma onda de náusea ao perceber que provavelmente já havia outra pessoa, alguém que ele considerava mais adequada para carregar o prestigioso sobrenome Bittencourt. Os papéis do divórcio serão entregues ainda esta semana, disse ele finalmente. Meu escritório vai transferir uma quantia considerável para sua conta, além do apartamento. Não quero que você passe por dificuldades financeiras. Helena permaneceu em silêncio, observando como a luz do fim de tarde pintava sombras alongadas na sala que, até alguns minutos atrás, ela considerava seu lar. Anos de sonhos, planos e esperanças desmoronavam ao seu redor, mas surpreendentemente, em meio à dor, ela sentiu algo inesperado crescer em seu peito. Determinação. Tudo bem, ela respondeu, sua voz mais firme do que esperava. Se é assim que você quer, Arthur, não vou impedir. Mas saiba que você está cometendo um erro, baseado em suposições que podem não ser verdadeiras. Arthur pegou sua pasta de couro italiano e caminhou em direção à porta. Já tomei minha decisão, Helena. Espero que possamos manter uma relação cordial, principalmente nos círculos profissionais. Quando a porta se fechou atrás dele, Helena permaneceu sentada, olhando para suas anotações de aula, ainda abertas sobre a mesa. Ironicamente, o tema que lecionaria naquela tarde era sobre dignidade da pessoa humana e igualdade. Um sorriso amargo se formou em seus lábios, enquanto ela pensava em como a vida às vezes oferecia as lições mais cruéis sobre os assuntos que ensinamos. Nas semanas que se seguiram ao anúncio de Arthur, Helena mergulhou em uma rotina quase mecânica. As aulas na universidade, as orientações de mestrado, as bancas de avaliação, tudo seguia seu curso normal, como se o mundo não tivesse desabado em sua sala de estar naquela tarde de outono. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido e discreto, exatamente como Arthur havia prometido. Helena manteve o apartamento no Batel e recebeu uma considerável compensação financeira, que ela imediatamente investiu em sua própria conta. Mas havia uma questão que não saía de sua cabeça: a verdade sobre sua fertilidade. Em uma manhã particularmente fria de junho, típica do inverno curitibano, Helena finalmente criou coragem para marcar uma consulta com uma clínica de reprodução humana. Não por Arthur, não pelo casamento perdido, mas por si mesma. Ela precisava saber. A Clínica Vitalis, localizada em um elegante prédio no bairro Bigorrilho, era conhecida por sua discrição e excelência. Enquanto aguardava na sala de espera decorada em tons suaves de azul e bege, Helena observava os outros pacientes, casais majoritariamente, todos compartilhando aquele mesmo olhar de esperança misturada com apreensão. Senhora Vachovich, chamou a secretária, conduzindo-a ao consultório da doutora Márcia Andrade, uma especialista em reprodução humana com mais de 20 anos de experiência. A médica, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, ouviu atentamente enquanto Helena narrava sua história, ocasionalmente fazendo anotações em seu tablet. Helena, começou a doutora Márcia após ouvir todo o relato. Vamos fazer uma bateria completa de exames. É importante entender que a infertilidade pode ter várias causas, e em aproximadamente 40% dos casos, o fator masculino está envolvido. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Doutora, eu só preciso saber. Preciso ter certeza se o problema é comigo. Os exames foram marcados para a semana seguinte. Helena dedicou-se a eles com a mesma determinação com que conduzia suas pesquisas acadêmicas. Cada teste, cada procedimento era um passo em direção à verdade que ela tanto precisava conhecer. 2 semanas depois, Helena estava novamente no consultório da doutora Márcia, seu coração batendo acelerado enquanto aguardava os resultados. Helena, seus exames estão todos normais, anunciou a médica, um sorriso gentil em seu rosto. Não há nada que indique qualquer problema de fertilidade da sua parte. As palavras atingiram Helena
como uma onda de alívio misturada com uma pontada de raiva. Todo aquele tempo, todas aquelas acusações veladas, todo o sofrimento. Na verdade, continuou a doutora Márcia, seus índices de fertilidade estão muito bons para a sua idade. Se você desejar, poderíamos discutir opções para a realização do seu sonho de maternidade, independentemente de um parceiro. Helena sentiu suas mãos tremerem levemente. Como assim? Existe a possibilidade de inseminação artificial com doador anônimo. É um procedimento que tem apresentado excelentes resultados e, considerando seus exames, você seria uma excelente candidata. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Helena refletiu sobre a ironia de sua situação. O orgulho de Arthur, sua recusa em sequer considerar a possibilidade de que o problema pudesse estar com ele, havia destruído seu casamento. Agora, ela descobria que não apenas era perfeitamente capaz de gerar uma criança, mas que poderia fazer isso sem depender de ninguém. Enquanto observava as luzes da cidade pela janela de seu apartamento, Helena tomou uma decisão. Não confrontaria Arthur com a verdade. Isso não mudaria nada agora. Em vez disso, seguiria seu próprio caminho. Na semana seguinte, Helena foi convidada para ministrar uma palestra sobre direitos reprodutivos no Seminário de Bioética e Direito, que aconteceria no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. O tema, que antes era apenas mais um em sua área de pesquisa, agora tinha um significado profundamente pessoal. Durante a preparação para a palestra, ela se deparou com diversos artigos do Dr. Rafael Stresser, um advogado especializado em direito médico e bioética. Seus textos sobre autonomia reprodutiva e os aspectos legais das técnicas de reprodução assistida chamaram sua atenção não apenas pela profundidade acadêmica, mas também pela sensibilidade com que abordava o tema. No dia do seminário, o auditório estava lotado. Helena, vestindo um elegante conjunto azul marinho, apresentou sua palestra com a competência de sempre, mas com uma paixão renovada pelo tema. Ao final, durante a sessão de perguntas, um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e óculos de aro fino, levantou a mão. Doutora Helena, começou ele, sou o Dr. Rafael Stresser. Sua abordagem sobre a autonomia reprodutiva feminina foi fascinante, especialmente quando relacionada aos casos de fertilização in vitro single mother by choice. Gostaria de saber sua opinião sobre as recentes decisões do Conselho Federal de Medicina sobre o tema. O coração de Helena acelerou levemente ao reconhecer o nome do autor, cujos artigos havia estudado tão atentamente. A discussão que se seguiu foi tão estimulante que, após o término do evento, eles continuaram a conversa no café do prédio da OAB. Sabe, disse Rafael após uma longa discussão sobre os aspectos éticos e legais da reprodução assistida, estou organizando um grupo de estudos sobre direito médico e bioética. Seria uma honra contar com sua participação. Helena sorriu, sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava no caminho certo. Eu adoraria participar, respondeu ela, percebendo que aquele poderia ser o início de algo novo, não apenas em sua vida profissional, mas também em sua jornada pessoal rumo à maternidade. O grupo de estudos coordenado pelo Dr. Rafael Stresser rapidamente se tornou um dos momentos mais aguardados na semana de Helena. As reuniões aconteciam todas as quartas-feiras no escritório dele, um ambiente acolhedor no alto da 15, com vista para as copas das árvores que tornavam aquela região de Curitiba tão especial. Em uma dessas tardes, enquanto discutiam um caso complexo sobre direitos reprodutivos, Helena percebeu como se sentia confortável na presença de Rafael. Ele tinha uma maneira única de conduzir as discussões, sempre valorizando diferentes pontos de vista e trazendo perspectivas inovadoras para os debates. Helena, chamou Rafael após uma das reuniões, quando os outros participantes já haviam saído. Gostaria de tomar um café? Tem uma confeitaria tradicional aqui perto que serve o melhor Apfelstrudel da cidade. O convite a pegou de surpresa, mas de uma maneira agradável. Caminhando pela Rua 15, Helena e Rafael conversaram sobre suas trajetórias profissionais, descobrindo várias conexões em comum no meio jurídico curitibano. Sabe, disse Rafael,
enquanto saboreavam o doce típico alemão. Sempre admirei seu trabalho na universidade. Seus artigos sobre direitos fundamentais são referência para muitos de nós. Helena sentiu suas bochechas corarem levemente. Obrigada, Rafael. Seus trabalhos sobre bioética também são impressionantes. Na verdade, ela hesitou por um momento antes de continuar. Seus artigos têm me ajudado muito a tomar algumas decisões importantes. Rafael a olhou com interesse. Que tipo de decisões, se não for muito pessoal? Helena respirou fundo. Havia algo na maneira gentil, como Rafael a olhava, que a fazia sentir-se segura para compartilhar seus pensamentos mais íntimos. Estou considerando realizar uma inseminação artificial, como single mother by choice. Para sua surpresa, Rafael não demonstrou espanto ou julgamento. Em vez disso, seus olhos se iluminaram com um genuíno interesse. É uma decisão corajosa. Tenho acompanhado vários casos semelhantes em minha prática jurídica. Se precisar de qualquer orientação legal, estou à disposição. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no luxuoso condomínio Ecoville, Arthur Bittencourt celebrava seu noivado com Clara Vosgeral, juíza federal conhecida por sua postura conservadora e tradicional. O evento reunia a nata da sociedade curitibana, e o novo casal parecia a combinação perfeita aos olhos da alta sociedade. Arthur, querido, disse Clara, ajustando o anel de noivado em seu dedo, uma peça deslumbrante com um diamante solitário. Já decidiu qual empresa vai fazer a decoração do casamento? Precisa ser algo à altura das nossas famílias. Arthur sorriu, mas seus olhos permaneceram distantes. Pode escolher o que preferir, meu bem. Confio no seu bom gosto. Na verdade, seus pensamentos estavam em outro lugar. Mais cedo naquele dia, havia cruzado com Helena no Fórum Central. Ela estava diferente, mais leve, mais confiante. Seu sorriso, que antes parecia sempre carregado de preocupação, agora tinha um brilho especial. De volta ao café, Helena compartilhava com Rafael seus planos. Já fiz todos os exames necessários. A doutora Márcia disse que tenho ótimas chances de sucesso no procedimento. E você já pensou em todas as implicações legais? Perguntou Rafael, seu lado profissional emergindo naturalmente. Posso ajudá-la a preparar toda a documentação necessária, garantir que seus direitos e os da criança estejam totalmente protegidos. Helena sorriu, tocada pela preocupação genuína em sua voz. Na verdade, Rafael, isso seria muito importante para mim. Confesso que é um dos aspectos que mais me preocupam. As semanas seguintes foram intensas para Helena. Entre consultas médicas, pesquisas sobre bancos de doadores e preparação da documentação legal, ela mal teve tempo de processar como sua vida estava mudando rapidamente. Rafael estava sempre presente, oferecendo não apenas suporte jurídico, mas também se tornando um amigo cada vez mais próximo. Em uma tarde particularmente agitada, após uma reunião com a equipe médica da Clínica Vitalis, Helena recebeu uma mensagem de Rafael. Sei que deve estar ansiosa com todo o processo. Que tal um jantar para descontrair um pouco? Conheço um restaurante italiano maravilhoso no Santa Felicidade. Helena sorriu para o celular, sentindo seu coração acelerar levemente. A amizade com Rafael estava se transformando em algo mais, algo que ela ainda não estava pronta para nomear, mas que a fazia se sentir viva e esperançosa novamente. No restaurante, entre pratos de nhoque e taças de vinho, Rafael surpreendeu Helena com uma confissão. Sabe, também passei por um processo de reprodução assistida, mas de uma perspectiva diferente. Fui doador de medula óssea para minha irmã há alguns anos. A experiência me fez perceber como a medicina pode transformar vidas. A conversa fluiu naturalmente para temas mais pessoais, e Helena se viu compartilhando detalhes sobre seu casamento fracassado, sobre como o orgulho de Arthur havia destruído algo que parecia tão sólido. Às vezes, disse Rafael, seus olhos fixos nos dela, o que parece um fim é apenas o começo de algo muito melhor. Você é uma mulher extraordinária, Helena. Merece realizar todos os seus sonhos. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, Helena percebeu que sua vida havia mudado completamente em poucos meses. O apartamento que antes parecia um símbolo de sua solidão, agora representava sua independência,
sua coragem de seguir seus próprios caminhos. Na mesma noite, em seu escritório no centro da cidade, Arthur se debruçava sobre uma pilha de processos, tentando se distrair dos pensamentos que o atormentavam. O casamento com Clara estava marcado para dali a 3 meses, tudo planejado nos mínimos detalhes, para agradar as duas famílias tradicionais. Mas algo o incomodava, uma sensação crescente de que talvez tivesse cometido o maior erro de sua vida. O inverno curitibano estava no fim, quando Helena recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Após meses de preparação e 2 tentativas de inseminação artificial, o teste de gravidez finalmente deu positivo. A doutora Márcia, com um sorriso caloroso, confirmou através do ultrassom. Não era apenas um bebê, mas 2. Helena estava grávida de gêmeos. Gêmeos. Helena sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto observava os 2 pequenos pontos pulsantes na tela do ultrassom. Tem certeza, doutora? Absoluta, respondeu a doutora Márcia, apontando para a tela. 2 gestações perfeitamente saudáveis. Parabéns, Helena. Saindo da clínica, ainda atordoada pela notícia, Helena pegou o celular para compartilhar a novidade com a única pessoa que havia acompanhado toda a sua jornada até ali. Rafael atendeu no primeiro toque. Rafael, sua voz tremeu levemente. Você pode me encontrar no Jardim Botânico? Preciso te contar uma coisa. O Jardim Botânico, um dos cartões postais de Curitiba, estava especialmente bonito naquela tarde de início de primavera. Helena aguardava próxima à estufa, observando como o sol criava padrões de luz através da estrutura metálica. Helena, Rafael se aproximou, preocupação evidente em seu rosto. Está tudo bem? Como foi a consulta? Ela não conseguiu conter o sorriso. Deu certo, Rafael. Estou grávida, de gêmeos. O rosto de Rafael se iluminou com uma alegria genuína. Sem pensar 2 vezes, ele a abraçou, girando-a no ar, para a surpresa dos turistas que fotografavam a estufa. Isso é maravilhoso. Você vai ser uma mãe incrível. Enquanto isso, na cobertura do edifício mais luxuoso do Batel, Arthur enfrentava sua própria revelação. Após meses de pressão de Clara e sua família para iniciarem os preparativos para ter filhos logo após o casamento, ele finalmente concordou em fazer exames médicos completos. Senhor Bittencourt, o médico começou, seu tom profissional mascarando o desconforto da situação. Os resultados indicam uma condição chamada azoospermia. Isso significa... Seja direto, doutor. Arthur interrompeu, sua voz tensa. Você é infértil, Sr. Bittencourt. É uma condição que provavelmente sempre existiu, considerando os resultados dos exames. O mundo de Arthur pareceu desabar. Anos culpando Helena, destruindo seu casamento. Tudo baseado em um orgulho infundado e preconceitos enraizados. O peso de suas ações começou a cair sobre seus ombros. Existe algum tratamento? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Existem algumas opções que podemos explorar, mas não posso prometer resultados. A condição é bastante severa no seu caso. Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. As palavras do médico ecoavam em sua mente, misturando-se com as memórias de todas as vezes que havia culpado Helena, de como seu orgulho havia destruído algo precioso. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas para todos. A gravidez de Helena progredia perfeitamente, e sua barriga começava a chamar a atenção dos alunos na universidade. Rafael estava sempre presente, acompanhando-a em consultas, ajudando com preparativos para o quarto dos bebês e, principalmente, sendo um apoio emocional constante. Você não precisa fazer tudo isso, disse Helena uma noite, enquanto Rafael montava o segundo berço no quarto que seria das gêmeas. Eu sei, respondeu ele, parando o que fazia para olhá-la nos olhos. Mas eu quero. Helena, esses últimos meses, você trouxe algo especial para minha vida. Algo que eu nem sabia que estava procurando. Helena sentiu seu coração acelerar. A proximidade com Rafael havia se transformado em algo profundo, mas ambos vinham navegando essa mudança com cuidado e respeito. Rafael, eu... Não precisa dizer nada agora. Ele interrompeu gentilmente. Só quero que saiba que estou aqui.
Para você e para elas, do jeito que você quiser que eu esteja. O casamento de Arthur e Clara aconteceu conforme planejado, um evento grandioso que ocupou as colunas sociais por semanas. Mas os sorrisos nas fotos não revelavam os conflitos internos do casal. Arthur não havia conseguido contar a Clara sobre sua condição, e o peso desse segredo começava a corroer seu novo casamento antes mesmo dele começar. Em uma tarde de sábado, durante um passeio no Shopping Crystal, Helena e Rafael encontraram com Arthur e Clara acidentalmente. O momento foi breve, mas suficiente para que Arthur notasse a barriga proeminente de Helena e a maneira protetora como Rafael a acompanhava. Naquela noite, sozinho em seu escritório em casa, Arthur abriu uma garrafa de uísque importado e se permitiu mergulhar em pensamentos sobre como sua vida havia tomado um rumo tão diferente do que planejara. A imagem de Helena grávida não saía de sua mente, assim como a expressão de felicidade genuína em seu rosto, uma felicidade que ele, em seu orgulho, nunca fora capaz de proporcionar. O outono chegou novamente a Curitiba, pintando as ruas com tons dourados e avermelhados. Helena, agora no 7º mês de gestação, adaptava suas aulas na universidade para acomodar sua nova condição. Os alunos haviam organizado uma pequena celebração surpresa, após descobrirem que seriam 2 meninas, decorando a sala de aula com balões rosa e pequenos presentes. "Professora", perguntou uma das alunas após a aula de Direito Constitucional, "já escolheu os nomes?" Helena sorriu, acariciando a barriga. "Sofia e Laura. Sofia significa sabedoria e Laura significa vitoriosa." Rafael, que a esperava no corredor para levá-la para casa, não pôde deixar de sorrir ao ouvir os nomes. Eram exatamente como Helena, fortes e significativos. Nos últimos meses, sua presença na vida dela havia se tornado cada vez mais natural, como se sempre tivesse sido parte dela. Enquanto isso, na mansão dos Bittencourt, no Ecoville, Arthur enfrentava uma crise cada vez mais profunda em seu casamento com Clara. O segredo de sua infertilidade pesava como chumbo em suas costas, especialmente durante os jantares de família, quando o assunto de herdeiros inevitavelmente surgia. "Arthur", Clara o confrontou uma noite após mais um jantar tenso com seus pais. "Já fazem 3 meses que nos casamos. Quando vamos começar a tentar ter filhos? Minha mãe não para de perguntar sobre netos." Arthur ajustou a gravata, um gesto nervoso que havia se tornado mais frequente. "Clara, precisamos conversar sobre isso." "Sim, precisamos", ela respondeu, seu tom judicial emergindo naturalmente. "Na verdade, marquei uma consulta para nós 2 amanhã com o Dr. Ricardo Mendes, um dos melhores especialistas em fertilidade da cidade." O sangue de Arthur gelou. "Você fez o quê?" "Marquei uma consulta. Não vejo por que esperar mais. Afinal, você sempre fala sobre a importância da linhagem dos Bittencourt, sobre como sua família sempre teve filhos rapidamente após o casamento." Arthur sentiu o peso de suas próprias palavras e seu orgulho voltando para assombrá-lo. Serviu-se de uma dose generosa de uísque, tentando ganhar tempo para organizar seus pensamentos. "Clara, eu preciso te contar algo." No apartamento de Helena, no Batel, ela e Rafael organizavam o quarto das gêmeas. As paredes haviam sido pintadas em um tom suave de verde-água, com pequenos detalhes em dourado. 2 berços brancos, posicionados lado a lado próximos à janela, aguardavam a chegada das meninas. "Sabe", disse Rafael enquanto ajustava uma prateleira com livros infantis, "nunca imaginei que me sentiria tão envolvido com isso tudo." Helena o observou com carinho. "Você tem sido incrível, Rafael. Não sei como teria conseguido passar por tudo isso sem você." "Helena", ele começou, descendo da escada e se aproximando dela. "Sei que pode parecer precipitado, mas preciso te dizer algo. Esses últimos meses, vendo você enfrentar tudo com tanta coragem, acompanhando cada momento dessa gravidez, eu me apaixonei, não só pela sua força e determinação, mas por você, por completo." As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Helena. Eram palavras que ela não esperava ouvir, mas que pareciam tão certas, tão naturais. "Não estou pedindo nada", continuou ele. "Só queria que você soubesse. Quero estar aqui, do jeito que você me permitir estar.
Helena segurou as mãos dele, sentindo o calor e a segurança que elas transmitiam. Rafael, você já é parte dessa família. As meninas vão precisar de um pai como você. O momento foi interrompido pelo telefone de Helena. Era sua médica, a doutora Márcia, com os resultados dos últimos exames. Helena, está tudo perfeito com as meninas. Elas estão se desenvolvendo exatamente como esperado. Mas preciso que você reduza um pouco o ritmo no trabalho. Sua pressão estava um pouquinho alterada no último exame. De volta à mansão dos Bittencourt, a confissão de Arthur sobre sua infertilidade havia desencadeado uma tempestade. Clara, que havia construído todos seus planos de vida ao redor da ideia de uma família tradicional, estava devastada não pela condição em si, mas pela mentira. Como você pôde? Ela gritou, suas palavras ecoando pela sala. Todo esse tempo, todas aquelas histórias sobre a linhagem Bittencourt, sobre como sua família... E você sabia? Você já sabia quando nos casamos? Não, Arthur respondeu, sua voz quebrada. Só descobri depois, mas suspeitava, desde Helena. Helena? O nome da ex-esposa de Arthur pairou no ar como uma acusação. A professora que está grávida de gêmeos? Arthur sentiu seu mundo girar. Como você sabe disso? Curitiba é uma cidade pequena para nós, Arthur. Todo mundo comenta sobre a professora de Direito Constitucional que decidiu ter filhos sozinha, que está sempre acompanhada daquele advogado especialista em bioética. As palavras de Clara atingiram Arthur como um soco. A imagem de Helena grávida no shopping voltou à sua mente com força total. Gêmeas. Ela estava esperando gêmeas. Preciso de um tempo, disse Clara, pegando sua bolsa. Vou para a casa dos meus pais. Não me procure até eu entrar em contato. Sozinho na mansão que agora parecia grande demais, Arthur se permitiu pela primeira vez chorar. Chorar por seus erros, por seu orgulho, por tudo que havia perdido. Em sua mesa, uma foto antiga de sua família o encarava. Gerações de Bittencourt, todos com seus herdeiros, suas histórias. E ele, o último da linhagem, havia destruído tudo por causa de um orgulho que nem mesmo tinha fundamento. A primavera em Curitiba estava especialmente bonita naquele ano, com os ipês roxos floridos enfeitando as ruas do centro cívico. Helena, agora no 8º mês de gestação, havia reduzido sua carga horária na universidade, mantendo apenas as orientações de mestrado e algumas aulas teóricas. Em uma tarde particularmente agradável, enquanto caminhava com Rafael pelo passeio público, o mais antigo parque da cidade, Helena sentiu os primeiros sinais. As gêmeas estavam agitadas mais do que o normal. Rafael, ela disse parando próxima a um banco, acho que precisamos ir para a maternidade. As contrações começaram. Rafael manteve a calma, mas seu coração disparou. Nos últimos meses, ele havia lido todos os livros possíveis sobre gravidez e parto, preparando-se para este momento. Vou pegar o carro. Você consegue caminhar até a entrada do parque? Na maternidade Nossa Senhora de Fátima, a doutora Márcia os recebeu com um sorriso tranquilizador. Ainda é cedo, Helena. São apenas contrações de treinamento, mas vamos mantê-la em observação por algumas horas. Enquanto isso, no escritório Bittencourt em Associados, Arthur mergulhava cada vez mais no trabalho, tentando ignorar o vazio que seu casamento havia se tornado. Clara havia retornado para casa após uma semana na casa dos pais, mas a relação entre eles estava irreparavelmente danificada. Doutor Bittencourt, sua secretária interrompeu seus pensamentos. Sua esposa está na linha 2, parece urgente. Clara foi direta. Arthur, pedi minha transferência para Brasília. Já dei entrada no pedido de divórcio. Os papéis chegarão ao seu escritório ainda hoje. Arthur não respondeu imediatamente. De alguma forma, ele já esperava por isso. Seu segundo casamento estava terminando pelo mesmo motivo que destruíra o primeiro, sua incapacidade de ser honesto sobre sua condição. Clara, eu sinto muito. Eu também, Arthur, eu também. Nas semanas seguintes, Helena continuou sua rotina normal, sempre acompanhada por Rafael. O quarto das gêmeas estava pronto, decorado com móveis de borboletas e uma pequena biblioteca infantil que Rafael fazia questão de aumentar a cada semana. Olha só o que encontrei, disse ele uma tarde, tirando um livro da pasta. Era uma edição antiga de contos dos irmãos Grimm em alemão,
com ilustrações delicadas. Pertencia à minha avó. Achei que as meninas gostariam de ter algo com história familiar. Helena sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. Era mais do que um presente. Era Rafael oficialmente se tornando parte da família que ela estava construindo. Rafael, ela começou segurando suas mãos. Você tem certeza? Ser pai é uma responsabilidade enorme e essas meninas nem são minhas filhas. Ele interrompeu com firmeza. No coração, na alma, em tudo que importa. Se você me permitir, quero ser o pai delas em todos os sentidos. Naquela noite, enquanto Rafael dormia no sofá do apartamento de Helena, algo que havia se tornado comum nos últimos meses, ela refletia sobre como a vida podia ser surpreendente. 1 ano atrás, ela estava em um casamento infeliz, sentindo-se inadequada e culpada. Agora estava prestes a realizar seu sonho de ser mãe, com um homem maravilhoso ao seu lado que havia escolhido amá-la e as suas filhas incondicionalmente. A notícia do divórcio de Arthur e Clara se espalhou rapidamente pelos círculos jurídicos de Curitiba. Alguns diziam que era uma maldição dos Bittencourt, outros especulavam sobre possíveis traições. Ninguém, exceto o casal, sabia a verdadeira razão. Em uma manhã de sábado, enquanto tomava seu café da manhã na tradicional confeitaria das famílias, Arthur viu Helena e Rafael entrando no estabelecimento. A barriga de Helena estava enorme e ela se apoiava no braço de Rafael enquanto caminhava. Havia algo na cena que o fez perceber finalmente o tamanho de seu erro. Não era apenas sobre ter filhos ou manter uma linhagem. Era sobre amor, companheirismo, honestidade. Rafael olhava para Helena do jeito que ele deveria ter olhado, com admiração, respeito e amor incondicional. Naquela mesma tarde, Helena sentiu as primeiras contrações verdadeiras. Rafael, ela chamou, sua voz tremendo levemente. Acho que chegou a hora. Rafael, que estava organizando os últimos detalhes do quarto das meninas, sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. A bolsa de maternidade já estava pronta há semanas, guardada estrategicamente próxima à porta. Vamos lá, meu amor, ele disse, ajudando-a a se levantar. Nossas meninas estão chegando. A maternidade Nossa Senhora de Fátima estava especialmente movimentada naquela noite de primavera. Helena foi rapidamente levada para a sala de pré-parto, com Rafael ao seu lado, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. As contrações estão regulares e fortes, informou a doutora Márcia, após examinar Helena. As meninas estão em posição ideal. Vai ser um parto normal como você queria. Helena apertou a mão de Rafael com mais força durante outra contração. Estou com medo, confessou ela, em um momento de vulnerabilidade. Ei! Rafael se inclinou beijando sua testa suavemente. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Vocês 3 vão ficar bem. Estou aqui e não vou sair do seu lado. Nas horas que se seguiram, Helena enfrentou cada contração com a mesma determinação que havia demonstrado durante toda a sua jornada. Rafael permaneceu ao seu lado, oferecendo água, fazendo massagens e sendo exatamente o apoio que ela precisava. Rafael, Helena chamou entre as contrações, tem uma pasta azul na minha bolsa. São os documentos que você preparou sobre a guarda das meninas. Não precisamos pensar nisso agora, ele respondeu suavemente. Não precisamos, ela insistiu. Quero que você assine. Quero que você seja oficialmente o pai delas. Juridicamente, legalmente, em todos os sentidos. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. Em todos os seus anos de prática jurídica, nenhum documento havia significado tanto quanto aquele. Tem certeza? Absoluta. Você já é o pai delas em todos os sentidos que importam. Agora quero que seja oficial. Enquanto isso, no apartamento que mantinha no centro cívico, Arthur tentava se concentrar em um processo importante, mas seus pensamentos continuavam voltando para Helena e sua gravidez. Algo o incomodava profundamente, uma sensação que não conseguia explicar. Pegou seu notebook e começou a pesquisar sobre gestação de gêmeos, artigos médicos, estatísticas, probabilidades. Como advogado, estava acostumado a procurar padrões, evidências, conexões.
E quanto mais lia, mais uma ideia começava a se formar em sua mente. De volta à maternidade, após 12 horas de trabalho de parto, o momento finalmente chegou. Com um último esforço impressionante, Helena trouxe Sofia ao mundo, seguida 3 minutos depois por Laura. A sala se encheu com o choro forte e saudável das duas meninas. São perfeitas, sussurrou Rafael emocionado, enquanto as enfermeiras faziam os primeiros cuidados com as bebês. E eram mesmo. Sofia, a mais velha, tinha uma pequena marca de nascença atrás da orelha esquerda, exatamente como Helena. Laura, a caçula, nasceu com um pequeno tufo de cabelos mais claros. As duas eram saudáveis, fortes e absolutamente lindas. Depois que as meninas foram limpas e pesadas, foram colocadas nos braços de Helena. Rafael se sentou na beira da cama, abraçando sua nova família, incapaz de conter as lágrimas de felicidade. Bem-vindas ao mundo, minhas pequenas. Helena sussurrou para suas filhas, sua voz embargada de emoção. Vocês são nosso maior milagre. A doutora Márcia observava a cena com um sorriso satisfeito. Em seus 20 anos de profissão, havia presenciado inúmeros nascimentos, mas havia algo especialmente tocante naquele. Era a história de uma mulher que havia transformado sua dor em força, que havia escolhido seu próprio caminho para a felicidade. Nos dias que se seguiram, o quarto de Helena na maternidade se encheu de flores, presentes e visitas. Seus alunos organizaram uma escala para trazer pequenos mimos todos os dias. Seus colegas professores vieram conhecer as novas integrantes da família. Rafael praticamente se mudou para o quarto, dormindo no sofá-cama ao lado da cama de Helena. Em uma tarde tranquila, enquanto Rafael havia ido em casa tomar um banho rápido, Helena admirava suas filhas dormindo nos bercinhos ao lado de sua cama. Sofia tinha os traços mais marcantes, com sobrancelhas escuras e nariz delicado. Laura era mais suave em suas feições, com uma expressão serena mesmo durante o sono. Foi nesse momento de contemplação que Helena notou algo que a fez prender a respiração. Sofia havia franzido o nariz enquanto dormia, em um gesto que ela conhecia bem. Era exatamente o mesmo que Arthur fazia quando estava concentrado. Seu coração acelerou com a realização. As meninas haviam sido concebidas através de inseminação artificial, sim, mas o destino havia pregado uma peça extraordinária. De alguma forma, o banco de doadores havia selecionado um material genético que carregava traços familiares inconfundíveis. Helena pegou seu celular e abriu a pasta de fotos antigas. Lá estava, uma foto de Arthur em seu escritório, com aquela mesma expressão concentrada que Sofia acabara de reproduzir em seu sono. O universo tinha um senso de humor peculiar, ela pensou, sorrindo para si mesma. Naquele mesmo momento, em seu escritório, Arthur finalmente encontrou o que procurava. Era um artigo científico sobre características genéticas em gêmeos. Suas mãos tremeram ao segurar o telefone, discando o número de seu investigador particular. Preciso que você descubra tudo sobre o processo de inseminação artificial da doutora Helena Vachowicz, ele instruiu. Especialmente sobre o banco de doadores utilizado. Uma semana após o nascimento das gêmeas, Helena e as meninas receberam alta da maternidade. Rafael havia preparado o apartamento meticulosamente para a chegada delas, com a ajuda de sua irmã mais velha, Mariana, que tinha experiência com gêmeos. Organizei tudo em estações, explicou ele, mostrando como havia disposto os produtos de higiene, fraldas e roupinhas em locais estratégicos do apartamento. Assim você não precisa correr para o quarto toda vez que precisar de algo. Helena sorriu, emocionada com o cuidado e atenção aos detalhes. As meninas dormiam tranquilamente em seus carrinhos, enquanto ela observava todas as mudanças que Rafael havia feito no apartamento. Tem mais uma coisa, disse ele, guiando-a até o escritório que ela mantinha em casa. O cômodo havia sido transformado em um espaço duplo. Metade continuava sendo área de trabalho, com sua mesa e computador, mas a outra metade agora tinha um confortável sofá-cama e uma pequena cozinha compacta. Para as noites em que você precisar trabalhar e amamentar, explicou Rafael. E também, ele hesitou por um momento. Pensei que eu poderia ficar aqui por um tempo, para ajudar com as meninas. Se você quiser, claro.
Helena sentiu seu coração se encher de amor por aquele homem que havia entrado em sua vida de maneira tão inesperada e se tornado tão essencial. Rafael, você não precisa dormir no escritório. Tem espaço suficiente no meu quarto. No nosso quarto. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi resposta suficiente. Naquela noite, depois que as meninas finalmente adormeceram após a última mamada, Helena e Rafael deitaram em sua cama, exaustos, mas felizes. Elas são tão diferentes, comentou Rafael, observando as fotos que havia tirado durante o dia. Sofia tem aquele olhar intenso, parece que está sempre analisando tudo. E Laura, ela sorri até dormindo. Helena sentiu um aperto no peito. Desde que notara as semelhanças com Arthur, ela vinha lutando com a ideia de compartilhar suas suspeitas com Rafael. Ele havia se tornado o verdadeiro pai das meninas em todos os sentidos que importavam, mas ela sabia que precisava ser honesta com ele. Rafael, começou ela, sua voz suave na penumbra do quarto, preciso te contar algo sobre as meninas. Antes que ela pudesse continuar, o interfone tocou. Era quase meia-noite, um horário completamente inapropriado para visitas. Rafael atendeu, sua voz tensionando ao reconhecer quem estava do outro lado. É o Arthur, ele informou virando-se para Helena. Ele está exigindo falar com você, diz que é urgente. Helena sentiu seu sangue gelar. De alguma forma, ela sabia que este momento chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Não vou deixá-lo subir se você não quiser, garantiu Rafael protetor. Helena respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Não, ele precisa subir. Precisamos resolver isso de uma vez por todas. Minutos depois, Arthur estava na sala do apartamento, seu terno impecável, contrastando com a hora tardia e a expressão perturbada em seu rosto. Seus olhos imediatamente se fixaram nos berços das meninas, visíveis através da porta entreaberta do quarto. Você sabia? Foi a primeira coisa que ele disse, sua voz tremendo levemente. Você sabia que o banco de doadores... Não. Helena o interrompeu firmemente. Eu não sabia de nada até ver Sofia franzindo o nariz, exatamente como você faz quando está concentrado. Rafael olhava de um para o outro, começando a entender o que estava acontecendo. Helena, o banco de doadores. Arthur continuou, tirando uma pasta de sua pasta de couro. Eu investiguei. O lote utilizado era de um doador com características muito específicas, características que combinam exatamente com as suas, Helena completou, sua voz firme. Sim, eu percebi. Mas Arthur, isso não muda nada. As meninas são minhas filhas, e de Rafael que escolheu ser pai delas em todos os sentidos que importam. Arthur deu um passo em direção aos berços, mas Rafael se colocou entre eles. Não, disse Rafael, sua voz calma, mas decidida. Você não tem esse direito. Elas são minhas filhas, Arthur elevou a voz, fazendo Laura se mexer inquieta em seu sono. Não, Helena se levantou, sua voz carregando toda a força que havia acumulado ao longo de sua jornada. Elas são filhas do amor, da coragem e da escolha. São filhas de uma decisão consciente de criar uma família, não de um acidente genético. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo suave ressonar das gêmeas. Arthur olhou para Helena, depois para Rafael, e finalmente para os berços. A realização da verdade começou a pesar em seus ombros. Eu só queria... Ele começou, sua voz quebrando. Você teve sua chance. Helena o interrompeu suavemente. Teve a chance de ser honesto, de enfrentar seus medos e seu orgulho, mas escolheu outro caminho. Agora é tarde demais. Rafael se aproximou de Helena, colocando um braço protetor ao redor de seus ombros. As meninas têm uma família, Arthur. Uma família construída com amor, respeito e verdade. Os dias que se seguiram à visita noturna de Arthur foram tensos. Helena e Rafael decidiram tirar alguns dias de folga para se dedicarem exclusivamente às meninas e processar tudo o que havia acontecido. O outono curitibano pintava as janelas do apartamento com tons dourados, enquanto dentro uma nova realidade se estabelecia. Ele pode tentar alguma coisa legal? Perguntou Helena uma manhã, enquanto amamentava Sofia. Laura dormia tranquilamente no berço ao lado.
Rafael, que estava preparando o café da manhã na cozinha, parou por um momento para considerar a questão. Como advogado especializado em direito médico, ele conhecia bem as implicações legais da situação. Não, respondeu ele com segurança. Todo o processo de inseminação foi feito legalmente, com documentação completa. O banco de doadores segue protocolos rigorosos de anonimato. O fato de, por coincidência, o material genético ter vindo dele não lhe dá nenhum direito legal sobre as meninas. Helena soltou um suspiro de alívio, mas ainda havia preocupação em seus olhos. E os documentos de paternidade que você assinou? São completamente válidos. Eu sou o pai legal das meninas, com todos os direitos e responsabilidades que isso implica. Foi uma adoção voluntária e consciente, feita com todos os procedimentos corretos. Enquanto isso, no escritório Bittencourt em Associados, Arthur estava mergulhado em uma pilha de documentos sobre direitos reprodutivos e leis de família. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, e várias xícaras de café vazias se acumulavam sobre sua mesa. Dr. Bittencourt, sua secretária interrompeu seus estudos. Sua mãe está na linha. Arthur hesitou antes de atender. Desde seu segundo divórcio, as ligações de sua mãe haviam se tornado mais frequentes e carregadas de cobranças veladas sobre a continuidade da família. Filho, a voz de Dona Cecília soou preocupada do outro lado da linha. Você não aparece no almoço de domingo há semanas. Está tudo bem? Arthur fechou os olhos, sentindo o peso de todas as expectativas familiares sobre seus ombros. Mãe, eu preciso te contar algumas coisas. No apartamento de Helena, Rafael brincava com as gêmeas no tapete da sala. Sofia já demonstrava uma personalidade forte, sempre tentando alcançar os brinquedos mais distantes, enquanto Laura preferia observar tudo com seus grandes olhos atentos. Elas são tão diferentes, comentou Rafael maravilhado. Sofia tem essa determinação, igual à minha, completou Helena sorrindo. E Laura tem essa sensibilidade, igual à sua. Helena o interrompeu tocando seu rosto carinhosamente. O momento foi interrompido pela campainha. Era Paula, a irmã mais nova de Helena, que vinha conhecer as sobrinhas. Meu Deus, elas são lindas! Exclamou Paula, encantada com as gêmeas. E tão diferentes uma da outra. Ela observou as meninas por um momento antes de acrescentar. Sabe, Sofia me lembra alguém. Helena e Rafael trocaram um olhar significativo. Paula, tem algo que precisamos te contar. Enquanto isso, na mansão da família Bittencourt, no Ecoville, Arthur enfrentava o momento mais difícil de sua vida, contar a verdade para sua mãe. Infértil, Dona Cecília repetiu a palavra como se fosse em uma língua estrangeira. Mas como? Nossa família sempre... Mãe, Arthur a interrompeu gentilmente. Tradições familiares não determinam biologia. Eu deveria ter aceitado isso há muito tempo. Meu orgulho, minha insistência em manter as aparências, destruiu meu casamento com Helena, destruiu minha chance de ser feliz. Dona Cecília observou seu filho em silêncio por um longo momento. Em seus olhos, Arthur viu algo que nunca havia notado antes. Compreensão. Filho, ela começou, sua voz mais suave. Você sabe por que seu pai e eu só tivemos você? Arthur piscou surpreso. Era uma pergunta que nunca havia feito. Por que não conseguimos ter mais filhos? Tentamos por anos, fizemos tratamentos, mas... Ela fez uma pausa, respirando fundo. Seu pai também tinha problemas de fertilidade. Você foi nosso milagre. A revelação atingiu Arthur como um raio. Toda a sua vida havia sido construída sobre uma mentira, uma fachada de perfeição familiar que não existia. Por que nunca me contaram? Seu pai, ele tinha o mesmo orgulho que você. A mesma necessidade de manter as aparências, de proteger o nome da família. Dona Cecília pegou as mãos do filho entre as suas. Mas sabe o que aprendi? Que família não é sobre sangue ou tradições. É sobre amor, sobre escolhas, sobre estar presente. Arthur sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Mãe, tem mais uma coisa que preciso te contar. Sobre Helena e as gêmeas. De volta ao apartamento de Helena, Paula havia recebido a notícia sobre a coincidência genética com surpreendente tranquilidade. Sabe o que isso significa? Ela disse, ninando Laura em seus braços. Que o universo tem um senso de humor incrível.
mas também significa que essas meninas são exatamente de quem deveriam ser. Suas, Helena. E suas, Rafael, porque você escolheu amá-las desde o primeiro momento. Rafael, que estava trocando a fralda de Sofia, sorriu com as palavras de Paula. Elas são nossas filhas em todos os sentidos que importam. Helena observava a cena com o coração cheio de amor. Sua família não era tradicional. Não seguia os padrões que a sociedade esperava, mas era real, verdadeira e completa. O primeiro mês de vida das gêmeas passou como um sonho agitado, cheio de mamadas noturnas, trocas de fraldas e momentos de pura alegria. Helena e Rafael haviam encontrado seu ritmo como pais, alternando os cuidados com as meninas de forma natural e harmoniosa. Numa manhã de sábado, enquanto passeavam pelo Parque Barigui com as gêmeas no carrinho duplo, Helena recebeu uma mensagem inesperada de Dona Cecília Bittencourt. Ela quer nos visitar, Helena disse a Rafael, surpresa. Quer conhecer as meninas? Rafael ajustou o protetor solar do carrinho antes de responder. O que você quer fazer? Helena olhou para suas filhas, dormindo tranquilamente lado a lado. Sofia com sua pequena marca de nascença, Laura com seus cabelos claros. Acho que devemos permitir, não por Arthur, mas por elas e por Dona Cecília. Ela sempre foi boa comigo. No dia seguinte, Dona Cecília chegou ao apartamento trazendo 2 delicados ursinhos de pelúcia artesanais feitos por ela mesma. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver as gêmeas. Posso? Perguntou ela, indicando o berço onde Sofia estava acordada, observando tudo com seus olhos atentos. Helena assentiu, e Dona Cecília pegou a pequena Sofia no colo com a experiência de quem já havia ninado muitos bebês. Ela tem o mesmo olhar determinado que você, Helena, mas esse jeito de franzir a testa... Sua voz falhou por um momento. Eu sei, Helena respondeu suavemente. Dona Cecília, sobre o que aconteceu... Não, a senhora a interrompeu gentilmente. Não precisa explicar nada. Arthur me contou tudo. Sobre a inseminação, sobre a coincidência com o banco de doadores, sobre como ele descobriu sua própria condição tarde demais. Ela fez uma pausa, olhando para Rafael, que estava com Laura no colo. E sobre como você encontrou alguém que realmente merece ser chamado de pai. Rafael sentiu seu coração se apertar com as palavras da senhora. Elas são minhas filhas, ele disse com simplicidade. Em todos os sentidos que importam. Dona Cecília sorriu, um sorriso cheio de compreensão e aceitação. Sim, são, e se vocês permitirem, eu gostaria de ser avó delas. Não por causa do sangue ou do nome Bittencourt, mas porque já as amo, simplesmente por serem quem são. Helena sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Claro que pode, Dona Cecília. As meninas só têm a ganhar tendo mais amor em suas vidas. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Dona Cecília visitava as gêmeas regularmente, trazendo sempre pequenos presentes feitos por ela mesma. Mantas de crochê, sapatinhos de lã, vestidos delicadamente bordados. Cada presente era uma expressão de amor incondicional, livre das amarras de tradições e expectativas. Arthur, por sua vez, manteve distância respeitosa. Através de sua mãe, enviou uma carta para Helena. Helena, passei muito tempo refletindo sobre tudo o que aconteceu, sobre como meu orgulho e minhas inseguranças destruíram algo precioso que tínhamos, sobre como minha obsessão com tradições familiares me impediu de ver o que realmente importava. Não estou pedindo para fazer parte da vida das meninas. Sei que não tenho esse direito. Rafael é o pai delas em todos os sentidos que importam, e estou feliz que elas tenham alguém tão especial para chamarem de pai. O que peço é seu perdão. Não para aliviar minha consciência, mas porque finalmente entendi o quanto a magoei com minha arrogância e preconceito. Também quero que saiba que criei uma fundação para apoiar casais com problemas de fertilidade. É uma forma de transformar meus erros em algo positivo, de ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo sofrimento que causei a você. As meninas são um milagre, não porque carregam genes dos Bittencourt, mas porque são fruto do seu amor, da sua coragem e da sua determinação. Seja feliz, Helena. Você merece. Arthur. Helena leu a carta várias vezes, sentada na poltrona de amamentação enquanto as meninas dormiam.
Rafael encontrou-a assim, perdida em pensamentos. Tudo bem? Ele perguntou preocupado. Helena sorriu, estendendo a carta para ele. Sim, tudo bem. Finalmente tudo está bem. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Helena e Rafael estavam na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Sofia havia acabado de começar a dormir a noite toda e Laura estava quase lá. Sabe, disse Helena, aninhada nos braços de Rafael, às vezes penso em como a vida é imprevisível, como os caminhos que parecem nos levar para longe da felicidade podem, na verdade, estar nos guiando exatamente para onde precisamos estar. Rafael beijou o topo de sua cabeça suavemente. Como um advogado especialista em bioética, encontrando uma professora de direito constitucional em uma palestra sobre direitos reprodutivos, Helena riu. Exatamente. Como duas meninas que vieram ao mundo através de uma série de coincidências improváveis, mas que eram destinadas a ser nossas filhas. No quarto ao lado, Sofia e Laura dormiam tranquilamente, alheias às complexidades que haviam marcado sua chegada ao mundo. Para elas, o amor era simples. Estava nos braços fortes de Rafael que as ninavam, no sorriso doce de Helena que as amamentava, nos olhos carinhosos de Dona Cecília que as admirava. 5 anos se passaram desde o nascimento de Sofia e Laura. O apartamento no Batel, antes tão silencioso, agora vivia repleto de risadas, músicas infantis e o som de pequenos pés correndo pelos corredores. As meninas haviam crescido como flores em um jardim bem cuidado, cada uma desenvolvendo sua própria personalidade única. Em uma manhã de sábado, enquanto Helena preparava o café da manhã, Rafael ajudava as meninas a se arrumarem para um evento especial. A inauguração do Centro de Apoio à Fertilidade Bittencourt, um projeto que Arthur havia desenvolvido nos últimos anos. Papai, chamou Sofia, ajustando o laço em seu vestido azul, por que vamos na festa do tio Arthur? Rafael pausou por um momento, trocando um olhar com Helena através da porta da cozinha. Ao longo dos anos, eles haviam decidido ser sempre honestos com as meninas, de uma maneira apropriada para sua idade. Porque o tio Arthur está fazendo algo muito importante, respondeu ele, penteando os cabelos claros de Laura. Ele está ajudando outras famílias a realizarem seus sonhos de terem filhos. Como você e a mamãe realizaram o sonho de nos ter? Perguntou Laura, seus olhos brilhando com a sabedoria peculiar que sempre carregava. Helena se aproximou, sentando-se na cama ao lado das filhas. Isso mesmo, meu amor. Às vezes as famílias precisam de ajuda especial para se formarem. E não importa como isso acontece. O que importa é o amor que sentimos uns pelos outros. O centro havia sido construído em um casarão histórico restaurado no bairro do Juvevé. O local havia sido transformado em um espaço acolhedor, com consultórios médicos, salas de apoio psicológico e um centro de pesquisas. Arthur havia investido não apenas dinheiro, mas também sua energia e dedicação no projeto. Quando a família chegou à inauguração, foram recebidos por Dona Cecília, que imediatamente abraçou as netas. Nos últimos anos, ela havia se tornado uma presença constante e amorosa na vida das meninas, trazendo um toque de carinho tradicional que enriquecia ainda mais sua criação. "Vovó!" exclamaram as gêmeas em uníssono, correndo para seus braços. "Minhas princesas!" Dona Cecília as abraçou com força. "Venham, quero mostrar algo especial para vocês." Ela conduziu as meninas até uma área do jardim onde havia sido construído um pequeno parque infantil. "Este é o espaço das crianças", explicou ela, "para que os pais possam fazer suas consultas enquanto os pequenos se divertem." Arthur observava a cena de longe, seu coração apertado com uma mistura de emoções. Nos últimos 5 anos, ele havia passado por uma transformação profunda. A fundação do centro era parte de seu processo de cura e redenção. Durante a cerimônia de inauguração, Arthur subiu ao pequeno palco montado no jardim para fazer seu discurso. Seus olhos encontraram Helena e Rafael na plateia, as gêmeas sentadas entre eles, e ele sentiu uma onda de gratidão. "Este centro nasce de uma história pessoal", começou ele, sua voz carregada de emoção. "Uma história sobre orgulho, preconceito e aprendizado. Sobre como às vezes precisamos perder algo precioso para entender o que realmente importa." Na plateia,
Helena segurou a mão de Rafael com força. As meninas, embora pequenas demais para entender completamente o significado das palavras, prestavam atenção com seus olhares curiosos. Aqui queremos oferecer não apenas tratamento médico, mas também apoio emocional e legal para casais que enfrentam desafios em sua jornada para formar uma família. Porque família não se define por sangue ou tradições, mas pelo amor que compartilhamos. Após o discurso, durante a pequena recepção que se seguiu, Arthur se aproximou timidamente do grupo. Nos últimos anos, ele havia mantido uma distância respeitosa, interagindo com as meninas apenas nos eventos familiares, sempre na presença de Helena e Rafael. Sofia, Laura, ele chamou suavemente. Tenho um presente para vocês. As meninas olharam para seus pais que assentiram em aprovação. Arthur entregou a cada uma delas um pequeno livro ilustrado, especialmente encomendado para a inauguração do centro. É a história de como diferentes famílias se formam, explicou ele. Porque cada família é especial do seu próprio jeito. Sofia folheou o livro com interesse, seus olhos brilhando ao reconhecer as ilustrações de famílias diferentes. Laura, por sua vez, surpreendeu a todos ao dar um abraço espontâneo em Arthur. Obrigada, tio Arthur, ela disse com sua voz doce. O livro é lindo. Helena observava a cena com lágrimas nos olhos, sentindo o braço de Rafael envolver sua cintura em apoio silencioso. O caminho até ali não havia sido fácil, mas cada momento difícil havia contribuído para criar algo belo e significativo. Mais tarde naquela noite, quando as meninas já estavam na cama, Helena encontrou Rafael na varanda do apartamento, seu lugar favorito para conversas importantes. Você está bem? Ele perguntou, conhecendo bem cada expressão de sua esposa. Estou, ela respondeu, aninhando-se em seus braços. Sabe, ver o Arthur hoje, o centro, as meninas, me fez perceber como às vezes as coisas precisam se quebrar completamente para serem reconstruídas de uma forma melhor. O tempo passou rapidamente e as gêmeas completaram 6 anos. Era uma tarde de outono em Curitiba e a família estava reunida no Jardim Botânico para celebrar o aniversário das meninas. O local havia sido escolhido não apenas por sua beleza, mas também porque representava um marco importante na história deles. Foi ali que Helena havia contado a Rafael sobre sua gravidez. Sofia e Laura corriam entre as flores com seus amiguinhos da escola, suas risadas ecoando pelo jardim. Helena, sentada em um banco próximo à estufa, observava suas filhas com o coração transbordando de amor. Elas cresceram tanto, comentou Rafael, sentando-se ao seu lado e entregando-lhe uma xícara de café. Parece que foi ontem que estávamos montando os berços. Helena sorriu, recostando-se no ombro do marido. Eles haviam se casado no ano anterior, em uma cerimônia íntima no mesmo jardim onde estavam agora. As meninas haviam sido as daminhas de honra, espalhando pétalas de flores pelo caminho. Mamãe, Laura veio correndo, seus cabelos claros balançando ao vento. A vovó Cecília chegou. Dona Cecília se aproximava com seus passos elegantes, carregando uma cesta que certamente continha mais presentes artesanais para as netas. Ao seu lado, para surpresa de todos, estava Arthur. Nos últimos anos, Arthur havia se dedicado integralmente ao Centro de Apoio à Fertilidade. O trabalho havia mudado não apenas sua visão de mundo, mas também sua essência. O orgulho e a arrogância que antes o definiam haviam dado lugar a uma humildade genuína e um desejo sincero de ajudar outros. Helena, ele chamou, após as meninas correrem de volta para brincar. Posso conversar com você e Rafael por um momento? Os 3 se afastaram um pouco do grupo, encontrando um banco tranquilo próximo ao Lago dos Cisnes. O centro está expandindo, Arthur começou, sua voz carregando uma mistura de orgulho e emoção. Vamos abrir uma nova unidade em São Paulo, focada em pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos. Helena e Rafael ouviam atentamente, percebendo que havia mais por vir. Mas o mais importante, continuou ele, é que estamos criando um programa de apoio jurídico gratuito para famílias não convencionais. E eu gostaria muito que vocês fizessem parte disso. Rafael apertou a mão de Helena suavemente. Ao longo dos anos, eles haviam desenvolvido uma prática jurídica especializada em direitos reprodutivos,
e famílias não tradicionais, inspirados por sua própria história. Seria uma honra, respondeu Helena, sua voz emocionada. Nossa história poderia ajudar outras famílias a encontrarem seu caminho. Naquele momento, Sofia veio correndo até eles, seus olhos brilhando com excitação. Mamãe, papai, olha o que a vovó me deu. Era um álbum de fotos, cuidadosamente montado por Dona Cecília. Nas páginas, a história deles estava documentada. Fotos da gravidez de Helena, do nascimento das meninas, dos primeiros passos, das primeiras palavras. Em cada imagem, o amor transbordava. Tem uma carta aqui, disse Sofia, entregando um envelope a Helena. Dentro, com a caligrafia elegante de Dona Cecília, estava escrito: Querida família, este álbum conta mais que uma história de nascimento. Conta uma história de amor, coragem e redenção. Mostra como as famílias podem assumir formas diferentes e ainda serem perfeitas em sua imperfeição. Sofia e Laura são o maior presente que a vida poderia nos dar. Não porque carregam este ou aquele sobrenome, mas porque trouxeram luz e amor para todos nós. Helena, você nos ensinou que a maternidade vai muito além do biológico. É uma escolha diária de amor e dedicação. Rafael, você nos mostrou que ser pai é uma questão de coração, não de DNA. E Arthur, meu filho, você nos provou que é possível transformar erros em aprendizado, orgulho em humildade, preconceito em compreensão. Que este álbum sirva como lembrança de que o amor verdadeiro não conhece limites, não segue regras, não se prende a tradições. Ele simplesmente é em sua forma mais pura e verdadeira. Com todo o meu amor, Vovó Cecília. Helena fechou o álbum com lágrimas nos olhos, olhando para sua família reunida no jardim. Sofia, com sua determinação e força, tão parecida com ela própria. Laura, com sua doçura e sensibilidade, refletindo o coração gentil de Rafael. As duas meninas eram a prova viva de que o amor transcende qualquer barreira. Rafael abraçou sua esposa e filha, enquanto Arthur observava a cena com um sorriso sereno. Cada um deles havia encontrado seu lugar nessa história improvável, nessa família que não seguia padrões tradicionais, mas que era perfeita em sua própria maneira. O sol começava a se pôr sobre o jardim botânico, pintando o céu de Curitiba, com tons de rosa e laranja. As risadas das crianças ainda ecoavam pelo jardim, misturando-se com o som das conversas dos adultos e o farfalhar das folhas ao vento. Era um momento de plenitude, de compreensão profunda de que, às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados de desafios e que o amor, em suas múltiplas formas, é a única força verdadeiramente capaz de transformar vidas.